Qual o passo a passo para quem quer construir uma casa financiada pela Caixa, seja para vender ou seja para morar? Nesse vídeo eu vou trazer para você os 10 passos que você precisa seguir para você não errar no seu financiamento. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu vejo muitas pessoas todos os dias me chamando lá no meu direct, lá no Instagram, falando que erraram no financiamento, tá faltando dinheiro, tá atrasada a parcela. Então eu vou trazer para vocês aqui os 10 passos que você precisa seguir para você não cometer esses erros, tá? E durante esses passo a passo que eu vou trazer para você, eu vou trazer aqui alguns pontos que você deve tomar cuidado, que é onde a maioria das pessoas cometem erros, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui já com o conteúdo que a gente não gosta de enrolação. Qual que é o primeiro passo para quem quer construir uma casa financiada, seja para vender ou seja para morar? O primeiro passo que você não deve esquecer, não deve negligenciar é o quê? É o primeiro passo da simulação de crédito, tá? Antes de você fazer qualquer coisa, antes de você comprar terreno, fazer projeto, você deve fazer uma simulação de crédito para você entender quanto que você consegue financiar, tá? Para você ver se vale a pena ou não você botar energia nesse processo, para você saber quanto que você financia, tá? Então aqui é apenas uma simulação. O que é uma simulação? Para você fazer projeções. Quanto que eu financio na tabela saque? Quanto que eu financio na tabela price? Quanto que eu financio pagando em 420 meses? Quanto que eu financio pagando em 360 meses? Então aqui nós vamos ver vários cenários e você vai ver que existe, às vezes numa tabela saque você está financiando 300 mil reais, na tabela price você já financia 360 mil reais. Então tem várias situações, você vai entender quanto de parcela você vai pagar, se essa parcela está dentro do teu orçamento ou não. Então na simulação você vai ajustar, você vai simular vários cenários e vai identificar qual que é o cenário melhor para aí sim você ir para o segundo passo, que é o quê? É você fazer uma aprovação de crédito, uma pré-aprovação de crédito. É aqui dentro da pré-aprovação que você vai descobrir quanto libera para você ou não, tá? Então, às vezes, na simulação de crédito, você simulou lá que você ia conseguir 500 mil reais, mas no momento da pré-aprovação, liberou para você 460. Imagine você ter comprado um terreno ou iniciado os projetos e pensando, não, eu vou fazer uma casa assim, assim, assado, vou comprar esse terreno. Por quê? Porque na simulação deu que eu consigo 500 mil e na hora de você fazer a pré-aprovação liberou só 400 mil reais. E agora, da onde que você vai tirar esses 100 mil reais? Então é muito importante que você siga o passo a passo. Primeiro passo, simulação. Segundo passo, você vai para aprovação de crédito, a pré-aprovação, tá? Então, por que é pré-aprovação? Porque ainda você não está com o crédito aprovado, porque pode ser que durante todo esse processo você suje o seu nome, faça qualquer dívida e lá na frente não libere esse valor. Então entenda, aqui é a etapa de pré-aprovação. Você tem que cuidar com o seu nome agora, você não pode comprar carro financiado, evitar fazer financiamentos no seu nome. Às vezes a pessoa vai lá e aprova, faz a pré-aprovação do crédito, daí sai dali, vai lá e financia um carro. Lá na frente, quando você for enviar a documentação para o banco, vai dar na trave, vai liberar menos dinheiro. Então, a partir do momento da pré-aprovação, você tem que cuidar do seu nome, manter o seu nome limpo, sem dívidas. Por quê? Porque isso aqui pode influenciar lá na frente no seu processo de financiamento, tá? Fez a pré-aprovação do crédito, o que você tem agora? Você tem um valor financiado e você tem mais algum dinheiro em mão, seja o FGTS, seja o recurso próprio, seja um carro, seja um terreno que você vai utilizar nesse processo de financiamento. O que a gente precisa fazer agora? Fazer um estudo de viabilidade para você entender qual que é o valor do terreno que você pode comprar e qual que é o tamanho de obra que você pode fazer. Aonde a maioria das pessoas erram, aqui já entra um bônus para você. O que acontece? As pessoas, elas não fazem estudo de viabilidade, elas não sabem quanto que ela vai pagar no terreno, qual que é o tamanho da casa que ela vai fazer, quanto que é o custo do metro quadrado, o que ela vai fazer de item adicional, se vai ter piscina, se vai ter muro, se vai ter jardim, quanto de imposto ela vai ter que pagar nessa obra, porque a gente tem o imposto de ISS e INSS, e as pessoas esquecem de muitas coisas. Por isso que é importante você fazer um estudo de viabilidade, para você entender todos os valores e você ajustar o seu estudo de viabilidade. A partir do momento que você tem um estudo de viabilidade, você sabe já até o valor máximo que você pode pagar no terreno, ou qual que é o tamanho máximo da casa que você pode fazer, a partir daqui você pode partir para a etapa 4, que é o quê? É a compra do terreno e também a confecção dos projetos, porque aqui você já sabe
Você já fez o estudo de viabilidade, você sabe que você só pode comprar um terreno até 200 metros quadrados e a sua casa vai ser, o terreno até 200 mil reais e a sua casa não pode ultrapassar 150 metros quadrados. Se você pagar mais caro no terreno, consequentemente o tamanho da sua obra vai diminuir. Então, a partir do estudo de viabilidade, você vai para a etapa de construção, de compra do terreno e também a confecção dos projetos. Então, você vai comprar um terreno dentro do seu orçamento, que você projetou lá no seu estudo de viabilidade, e você vai fazer o quê? Vai fazer os projetos também dentro da metragem quadrada que você projetou dentro do seu estudo de viabilidade. É assim que você vai ter uma obra lá no final, um financiamento, sem dor de cabeça, tudo calculado, tudo certinho, para você não faltar dinheiro durante a obra, que é o que muito acontece aí com várias pessoas, tá? Depois que você fez o quê? Comprou um terreno e fez os projetos, a gente vai entrar no quinto passo, que é o passo do quê? É a etapa de orçamento da obra e também planejamento do financiamento. Então, a partir de agora, você vai orçar a sua obra para você ter todos os gastos detalhados. Porque, pô, se eu orcei que eu vou gastar 30 mil na minha fundação e eu gastei 35, você já descobre que você gastou a mais. Então você consegue ir conduzindo a sua obra para chegar lá no final, dentro do orçamento ou muito próximo do orçamento. O que acontece? Muitas pessoas começam a fazer obra sem saber quanto que ela vai gastar de aço na fundação, sem saber quanto ela vai gastar de concreto na fundação, quanto que ela vai gastar de tijolo, e daí a pessoa só vai vivendo a obra. Aí chega lá no final, o orçamento estourou. Agora, se você sabe, opa, na fundação eu vou gastar aqui, conforme os projetos, né, que você fez, o engenheiro que passou, o arquiteto, na fundação eu vou gastar 3 mil reais de aço. E você gastou 3.500, você já sabe que esses 500 você vai ter que compensar em outro local lá na frente. Talvez no acabamento, na hora de comprar o porcelanato, você orçou 30 mil reais de porcelanato, opa, vamos gastar aqui no máximo 29. Por quê? Porque eu gastei 500 a mais de ferro e 500 a mais de tijolo. Então você vai controlando a sua obra. Então é muito importante você ter orçamento para você ter uma boa gestão da sua obra durante todo o processo construtivo. Outro ponto aqui também é o planejamento do financiamento. Muitas pessoas acham que construir uma obra, seja para venda ou para morar, usando financiamento, é só ir lá e fazer o financiamento e acabou. Não, pessoal, a gente tem um processo de orçamentação, que é o que vai para o banco, tá? E também um processo de cronograma de obra, que é conforme o banco vai liberar o dinheiro para você. E muitas pessoas, muitos profissionais, somente jogam valores lá dentro e mandam para o banco. O banco vai aceitar. Então é muito importante que quem vai construir uma casa financiada para vender ou para morar tenha um bom planejamento do financiamento, tanto do orçamento quanto do cronograma. Por que o orçamento? Porque é o orçamento que vai definir quanto de valor você vai tirar. Se você mandar um orçamento para a Caixa, vamos imaginar que você vai construir uma obra de 800 mil reais. E se você mandar um orçamento de 780 mil, o que vai acontecer? A Caixa vai liberar 780 mil, mas você precisa de 800, não de 780. Então, o que eu pego de erro que vem para mim corrigir, de orçamento errado, que vai para o banco, aí acaba liberando menos dinheiro para o cliente, cara, dá de contar, falta dedo para mim contar quantos erros desses chega para mim aí todo ano de pessoas que fizeram financiamento e faltou dinheiro, tá? Então por isso que é muito importante você ter um orçamento bem detalhado, bem pensado, bem estruturado. Outro ponto aqui é o cronograma. A Caixa, ela paga por etapas. Então cada etapa corresponde a um mês. Ou seja, se a tua obra tem 12 meses, você vai ter 12 etapas. Agora, quanto que você vai receber a cada etapa? Então, dentro desse quanto você vai receber a cada etapa, nós temos um planejamento. Opa, a etapa 1, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a fundação da obra. Ou seja, na fundação nós vamos gastar, sei lá, 60 mil reais. O que acontece em muitos financiamentos? O cara só preenche lá um monte de valor sem parar, sem pensar, sem planejar, e daí pede para a fundação, sei lá, 50 mil reais. Só que na obra você vai gastar 60 e você pediu 50. A Caixa vai fazer o quê? Ela vai liberar os 50 mil que você pediu. Ela não vai liberar 60, ela vai liberar 50 mil reais. Aí o que acontece? Vai lá para frente, você vai construir, faltou 10 mil para você conseguir cobrir os gastos do mês. Aí você reclama, fala, não, mas a Caixa liberou menos do que era para liberar, o dinheiro não deu para mim fazer a fundação. Não é que a Caixa liberou menos, é que você não soube fazer o planejamento do seu financiamento. Então é muito importante
você que vai construir a casa própria ou começar a construir para vender usando essa metodologia, você precisa ter um bom orçamento e um bom planejamento dos pagamentos das etapas, tá? Porque senão você vai passar por problemas durante a sua construção, tá? Agora vamos para o passo 6. Tá? Só que antes de ir para o passo 6, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal se você está gostando desse conteúdo, tá? E também deixa um like aí para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e para ele entregar para mais pessoas, ajudar mais pessoas a receber essa mensagem, tá? Clica aí agora, clicou? Se inscreve no canal, se inscreveu? Então agora vamos para o passo 6, tá? O passo 6 é o quê? Análise de engenharia. Depois que você estruturou todo o seu processo de financiamento, já está todo montado, você precisa mandar para o banco, para o engenheiro analisar. O que o engenheiro vai analisar? Ele vai analisar o seu orçamento que você mandou, ele vai analisar o cronograma de pagamento, para ver se está dentro do esperado ali, ele vai analisar os projetos da obra, tá? Então, ou seja, os projetos, eles têm que estar de acordo com o orçamento. Se você colocou no projeto que vai ter piscina e você não orçou piscina lá no orçamento, ele vai reprovar, tá? Então, o projeto e o orçamento, eles têm que estar um condizente com o outro, tá? Eu vejo muita obra, processo de financiamento voltando, por quê? Porque a pessoa faz uma coisa no projeto e faz outra no orçamento, tá? Então, por isso que é muito importante você ter um bom planejamento do seu orçamento do financiamento, tá? E também o engenheiro vai analisar o terreno, tá? Então, o terreno tem que estar de acordo com os projetos também. Então, vai ser analisado o terreno, projetos e o orçamento no banco. Depois que o engenheiro analisou todo esse processo e deu ok, viabilizou a obra lá na Caixa, a gente vai o quê? Para a etapa de assinatura do contrato, tá? É onde vai ser juntado a documentação da obra, mais a documentação do proponente, que é o que? A pessoa que está fazendo o financiamento, vai ser tudo analisado ali. Aí sim, nós vamos ter a aprovação do crédito final para você. Se você não fez nenhuma dívida no seu nome, vai ser aprovado o crédito final para você e você vai assinar o contrato com a Caixa, tá? Assinou o contrato, a partir dali você vai receber as antecipações, se você solicitou, tá? Lembrando que a gente pode antecipar, antes de você começar a obra, 5% de custas cartorárias, referente a custas cartorárias, que é para você pagar a documentação, essas coisas, ou usar na obra, tá? Isso aqui é permitido tanto para a linha do SBPE, quanto para a linha do Minha Casa Minha Vida, tá? É FGTS. E se você for da linha do SBPE, ou seja, se você fez o financiamento na linha do SBPE, você consegue mais 20% de antecipação, somando um total de 25% de valor que você vai receber antes de você começar a sua obra. Por exemplo, se você for fazer uma obra de 1 milhão, você vai receber 250 mil reais antes de você começar a sua obra, a partir do momento que você assinou ali o contrato com a Caixa e fez a averbação, tá? Próximo passo o quê? Assinou com a Caixa, então agora a gente vai para o passo, deixa eu ver aqui, o 8º passo é fazer a alienação, tá? Então você vai alienar o seu terreno. Então você comprou o terreno ou você já tinha o terreno, fez o processo de financiamento, assinou o contrato, agora o que você precisa fazer? Você precisa alienar esse terreno, esse terreno com a Caixa, tá? Aonde a Caixa vai pagar para você, depois de você alienar, ela vai pagar as antecipações. Lembrando que, independente se você comprou ou não o terreno, ele vai ser alienado com a Caixa, tá? Por quê? Porque o imóvel que você vai construir, ele fica como garantia. Você não precisa deixar um outro imóvel de terceiro como garantia. O próprio imóvel é a garantia do bem, tá bom? Lembrando que se você comprou o terreno, você vai passar pela prefeitura, vai pagar o ITBI e depois vai para o registro de imóveis fazer o registro dessa averbação. Se você já tinha o terreno, você não precisa pagar ITBI, você vai direto para o registro de imóveis fazer o registro dessa alienação, tá? Então esse aqui é o passo 8. O passo 9 é o quê? É você partir para a execução. Então você já fez a alienação, agora você pode começar a executar a obra. Você vai receber as antecipações e você vai começar a fazer a execução da obra. E conforme a obra for se desenvolvendo, acontecendo, o que vai acontecer? Você vai ter as etapas de engenharia, que é as etapas que você programou lá atrás para você receber, tá? Então conforme a sua programação que você fez lá no início, antes de você iniciar o processo, vai ser conforme aquele cronograma que você enviou para o banco, é o cronograma que a Caixa vai usar para fazer os pagamentos. Então, fechou o mês 1, você concluiu a fundação, a Caixa vai pagar conforme você programou. Fechou o mês 2, você concluiu a alvenaria, a Caixa vai pagar conforme você programou lá atrás. Fechou o mês 3, você concluiu a laje, mais as platibandas, mais
ou chapisco, a Caixa vai pagar a terceira parcela conforme você programou e assim vai indo até o final, tá? Então por isso que é muito importante você ter um bom cronograma, um bom planejamento lá no início da obra, para você não passar por perrengue aqui na etapa construtiva, que é onde eu vejo a maioria das pessoas que me chamam, que estão com problema, dor de cabeça no financiamento. Por quê? Porque não planejaram da maneira correta lá no começo. Aí quando chega na etapa construtiva, falta dinheiro, atrasa pagamento. Por quê? Porque você colocou lá para a Caixa assim, a Caixa, no primeiro mês eu vou concluir a fundação e eu preciso de 50 mil reais, tá? Aí o que acontece? No primeiro mês você não consegue concluir a fundação e você precisa na verdade de 60 mil reais. Então a Caixa não vai liberar nem o valor total da fundação, porque você não concluiu, tá? E também nem os 60 mil. Então ali que começa os perrengues, começa a acabar a faltar dinheiro. Por quê? Porque não houve um bom planejamento lá no início do processo de financiamento, tá? Então bota isso na cabeça de vocês. Vocês precisam ter um bom planejamento do financiamento para vocês não passar por perrengue durante a construção, tá? E agora a gente vai para o passo 10, que é o último passo. Você concluiu a sua obra. A partir de agora é hora de você fazer a averbação final, onde você vai averbar essa obra no terreno. É a etapa ali onde a gente vai pagar. Algumas cidades pagam lá no começo, algumas pagam no final. O imposto de ISSQN, que é o imposto sobre serviço, e também o imposto de INSS, tá? Que é o imposto dali da Receita Federal, que envolve ali a mão de obra, tá? Esses impostos, existem maneiras de você reduzir e até zerar, tá? Dentro do meu treinamento eu ensino você a zerar o imposto de ISS e você reduzir o imposto do INSS, tá? Então dá para você reduzir bastante essa carga tributária. O imposto de INSS dá para você reduzir até 70%. Então você pega aí uma obra de, sei lá, de 150 metros quadrados, o imposto vai ser de 14 mil reais. Imagine você reduzir o imposto de 14 mil para, sei lá, para 4.500, 5 mil reais, tá? Você botar aí 9 mil reais, deixar de gastar 9 mil reais com imposto, tá? Então isso que acontece quando você aplica as estratégias corretas. Depois que você terminou a averbação ali do seu imóvel, no final, você vai devolver essa matrícula na Caixa e a Caixa vai pagar os últimos 5%, tá? A Caixa segura sempre 5% para a última parcela para você fazer a averbação correta e entregar a matrícula para ela. A partir do momento que você entregou a matrícula na Caixa e a Caixa te pagou esses 5%, está finalizado todo o processo de financiamento, tá bom? Então, nesse vídeo, eu trouxe para vocês aqui os 10 passos que você precisa seguir para você fazer um financiamento da maneira correta. E se você quer entender mais como funciona todo esse processo de financiamento, de construção de uma casa financiada, construção para venda, eu quero te convidar a assistir esse vídeo que vai aparecer aí no card, tá? Para você, que é um vídeo onde eu apresento a minha comunidade, a comunidade RCI, Rico com Imóveis, onde eu ensino você a investir no mercado imobiliário utilizando os financiamentos da Caixa, utilizando a alavancagem de financiamento. E se você quer conhecer um pouquinho mais dessa comunidade e começar a fazer dinheiro no mercado imobiliário, clica aí, assista esse vídeo, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar.